Olá, muito boa noite para todo mundo. Revirando estes fundos de sertão atrás de boiada, desde quando aqui nem tinha estrada, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV já achou muito gado de qualidade e ajuntou um tanto grande de amizade. E estando hoje de volta a esta ribeira, convida a companheirada aqui da freguesia para participar da nossa função novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. O CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, divulgou nesta segunda-feira recém-passada o seu balanço do caso que está sendo acontecido com o setor leiteiro brasileiro. E o resultado deixou os companheiros e companheiras produtores ainda mais assustados a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no eito. De acordo com o relatório distribuído na praça, na média nacional, o preço pago em outubro pelo produto que tinha sido entregue na usina em setembro caiu pela quinta vez seguida, piorando para R$ 2,05 o litro. Pois este valor representa um forte tombo de 9% em relação ao pagamento anterior. Isso falando em valores reais, ou seja, já descontando a inflação oficial registrada no período considerado. Contando os últimos 12 meses, a derriçada na cotação ao produtor já chega a nada menos que 31,5%. A explicação para a continuação desta consumição é a mesma que a gente já tinha falado aqui no mês passado e no retrasado também, que é a infeliz combinação entre o aumento da produção nacional, a importação, que diminuiu, mas continua alta, e a inapetência do consumidor brasileiro por motivo de falta de dinheiro para acompanhar a disparada dos preços do leite e dos seus derivados aqui no nosso próprio terreiro. Aí, por conta desta desconjuminância, os grandes distribuidores atacadistas que estão com a mercadoria parada na Câmara Fria estão encostando a faca no peito do dono do laticínio, exigindo redução na cotação e, logicamente, que sem poder rebater a força dos gigantes do comércio, a indústria agora está repassando a pressão para o lado mais fraco da história, que é o pecuarista, né? Em setembro, o volume importado pelo Brasil diminuiu 21,8%, mas mesmo assim, somando os 9 meses já fechados no ano presente, o total chega a assustadores 1 bilhão e 600 milhões de litros em equivalente leite, que é o tanto de matéria-prima usada na fabricação de um determinado produto. Comparando com o período correspondente do ano passado, este percentual significa um fortíssimo aumento de 90,4%. Por outro lado, o custo de produção subiu mais 0,5%, puxado pela alta no preço dos principais insumos usados na atividade. Em setembro, por exemplo, o fazendeiro brasileiro precisou de 26,6 litros de leite para comprar um saco de milho, ou 12,3% a mais do que ele tinha gastado no mês retrasado. Pela sua própria natureza, a empreitada de criar e engordar boiada reserva sempre um tanto de surpresa e uma dose de incerteza para o vivente que abraça essa lida. Aí, para tocar a vida em frente, em vez de escutar uns palpiteiros, o melhor é o companheiro consultar um especialista, participando aqui da nossa conversa com o analista. Com o desestímulo pela cria e recria, puxado pelos preços de reposição mais baixos e com o pasto mais seco na maior parte do Brasil central, o mercado de reposição tem enfrentado dificuldades principalmente nas negociações com o ímpeto comprador estagnado. Aqui é Nicole Santos, analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu estou aqui para trazer um panorama de como está o mercado de reposição no Brasil. Bom, então em São Paulo a gente tem visto os preços melhorarem levemente, né, semana a semana, e no fechamento da última semana a gente viu então os preços das categorias mais leves, o bezerro de desmama e bezerro de ano, tendo aí uma reação. No entanto, para as categorias mais eradas, o garrote e o boi magro, houve piora nas cotações, então, na comparação semanal. O mercado, ele está sensível e as vendas, elas seguem estagnadas. E quando os preços melhoram, isso acontece principalmente por conta da ponta vendedora, que tem tentado melhorar os preços, puxada aí pelas reações, né, que vinham acontecendo no mercado do boi gordo. Com destaque, então, para São Paulo, o mercado do boi gordo, no momento, está em estabilidade. Então, já tem aí alguns dias que os preços estão
estáveis, aqui para São Paulo, então, no mercado do boi gordo. E a ponta compradora, então, ela tem reduzido o seu ímpeto de negociar bovinos de reposição. E esse cenário, ele vem como resposta ao desestímulo que tem ocorrido pela cria e recria, que a fase de baixa gera, né? A fase de baixa nos preços, ela gera esse desestímulo pela cria e recria, fazendo então com que a ponta compradora evite fazer negócios. E além disso, né? Como dito no início do vídeo, os pastos eles estão ainda secos em boa parte do Brasil central. E de acordo com alguns modelos climáticos, então, a chuva ela deve vir com maior intensidade a partir agora, né, do final de outubro, e a partir então de novembro, ela deve aumentar a intensidade da precipitação, com destaque para o Brasil central, então centro-oeste e sudeste. No sul, como a gente tem visto, o esperado é de que as chuvas elas continuem em bons volumes, né, em altos volumes. Apesar, então, dos preços de reposição estarem melhorando, eles ainda estão baixos, o que pode fazer com que esse momento ainda seja um bom momento para investir em bovinos de reposição. E pensando, então, que para 2024 as expectativas são de que os preços comecem a melhorar, com destaque aí para o bezerro, o que vem indicando, né, uma proximidade com a virada de fase do ciclo pecuário, que deve ocorrer aí entre o final de 2024 e início de 2025. Bom, e a conversa de hoje, então, era isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! E o Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Por esse mundão do sertão, qualquer menino ou menina de roça tem perfeita sabedência de que, se o Brasil é hoje uma potência na pecuária mundial, a razão principal é a combinação entre o zebu da Índia e a braquiária da África. E tanto um quanto a outra, estudados e transformados pela ciência, se adaptaram perfeitamente às nossas condições de criação e ainda continuam em constante evolução. Pois então, a respeito deste capim, que é quase milagreiro, né, na função de deixar o gado bem alimentado durante praticamente o ano inteiro, a novidade que está chegando no mercado é a variedade batizada de Dunamis, que foi criada a partir do cruzamento de duas outras que são as mais usadas pelos fazendeiros brasileiros, que são a Decumbens e a Marandu. E para saber qual foi o resultado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Orlando Carlos Martins, fundador e presidente da Milagro Agro Brasil, a empresa responsável por esse desenvolvimento, que está aqui presente no nosso arranchamento em pessoa e sabedência para participar da função. Boa noite, Orlando. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico do Terra Viva DBO na TV. Faça o favor de se sentir em casa e estamos aqui entre amigos. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço o convite para a gente poder vir aqui falar um pouco desse capim novo aí, que está tendo muita curiosidade pelos pecuaristas no campo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer para a gente. Orlando, quando a gente cruza aí uma raça de boi diferente da outra, né? A gente quase sempre, a gente pode dizer que o filho é melhor que os pais, né? Com o capim, acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Nós temos aí o vigor híbrido, né? Quando nós cruzamos duas raças de gado, o que nós queremos é juntar as características das duas raças para ter o melhor das duas e também ter o vigor híbrido, que só o próprio vigor híbrido acaba nos dando aí um potencial de crescimento maior, um potencial de produção maior no gado e também nas plantas, né? Então, nós temos aí o milho híbrido, o gado cruzado, o suíno, que geralmente é um tricross, as aves, que geralmente são tricross, que são as que vão para o campo, né, engordar. E no capim é a mesma coisa, nas plantas também é semelhante a isso aí. Por que vocês resolveram, então, cruzar essas duas variedades, né, que são usadas aí praticamente no Brasil inteiro, né, Orlando? Então, essas duas variedades, que é a braquiária Marandu e a Decumbens, nós aí tínhamos no passado a braquiária Decumbens, que ela foi a primeira braquiária a ter um grande espaço aí na região do Cerrado, e uma braquiária muito boa, com adaptação a solo de baixa fertilidade, é uma braquiária mais resistente à seca. E nos anos 80, em 1983, 84, surgiu uma praga muito violenta aí nas braquiárias, foi a cigarrinha das pastagens.
e que começou a atacar muito essa braquiária decumbens. E aí, em função dessa praga, a Embrapa trouxe para o Brasil a braquiária marandu, que ela existia no CIAT, na Colômbia, e lançou aqui no Brasil. Lá o nome dela era braquiária insurgente, aqui foi lançada como marandu. E com isso é uma braquiária resistente à cigarrinha das pastagens, mas a braquiária marandu ela é originária da África, das regiões solos férteis da África, e a decumbens de regiões solos pobres. Então nós resolvemos um problema sério, que é o problema da cigarrinha, mas trouxemos uma variedade de capim que não tem estolões, mais exigente em fertilidade do solo, menos resistente à seca, menos resistente a encharcamento. Então tivemos aí uma vantagem muito grande, mas tivemos outras desvantagens. E aí o que ocorreu nos anos 90? O grande sonho do pecuarista, eu também sou pecuarista, seria de juntar essas duas braquiárias para ter as características da decumbens e da marandu numa planta só. E aí esse trabalho ele teve início para fazer isso aí em 1996 no México, que ia juntar as características dessas duas plantas. Só que a braquiária marandu e decumbens, elas não cruzam diretamente, não é possível você fazer o cruzamento das duas. Então, para poder juntar as características das duas, foi feito um híbrido de braquiária marandu com rusizense, que a rusizense cruza com o marandu, e em cima desse híbrido foi cruzada a braquiária decumbens. Então, na verdade, o Dunamis é um tricross, é uma braquiária que nós falamos das características de decumbens e marandu, porque é o que o pecuarista procura, conhece as duas. E a rusiense, ela nunca foi usada aí para pecuária porque ela é uma braquiária que não aguenta muito pisoteio, né? Então, é uma braquiária só que do ponto de vista de transferência genética, ela é um material que é importante para poder fazer essa transferência genética dos genes desses outros dois materiais que são os que realmente importam para nós na pecuária. Esse trabalho é fascinante, né, Orlando? Agora, essa nova variedade que vocês criaram, né, ela pode aumentar, então, a produtividade do pasto? Sim, esse material, o fato, então, de ser um híbrido, né, e que juntou essas características, ela tem 7 vantagens em relação à variedade, que era marandu, e tem uma desvantagem. E essas vantagens, uma delas, né, que é muito importante, é o crescimento inicial bem mais vigoroso, ela solta quase o dobro de perfil do que a marandu no início, então ela enche a área mais rápido, com isso você consegue um controle melhor de erva daninha, você consegue usar com gado mais cedo, ela solta estolões, então com isso a gente consegue cobrir melhor o solo para a questão de erosão, ela resiste mais à seca, ela cresce bem até solos região que chove 600 milímetros por ano, e a marandu precisa de 800 milímetros por ano. Então ela é mais resistente à seca, mais resistente a encharcamento, ela resiste até entre 15 e 30 dias de encharcamento, a marandu resiste 3 a 6, então também é uma vantagem. Ela pode ser plantada em solos com pH mais ácido, então a braquiária decumbens, ela resiste até solo com pH 3,8, a Dunamis 4,8 e a marandu 5,5. Então ela não é tão resistente a solos ácidos de baixa fertilidade como a decumbens, mas é menos exigente que a marandu. Então é uma vantagem também grande. Ela resiste a um fungo chamado Rhizoctonia, que essa morte súbita das braquiárias que acontece no norte do Brasil, no Mato Grosso, no Pará, ela pode ser ocasionada pelo encharcamento por um tempo excessivo, ou então por 3 fungos, fusário, Rhizoctonia e um outro fungo, e o terceiro fungo. Ele é resistente a um dos 3, a Ipitium, então ele é resistente à Rhizoctonia. Então a braquiária Dunamis, ela vai ser resistente à morte súbita na maior parte das regiões do Brasil. Não dá para dizer que é em todos, porque tem 2 fungos aí que ela não é resistente. Então, mas o que nós temos visto aí é que ela está sendo bastante plantada no Acre, que é uma região que acontece muito a morte súbita, e ela está resistindo bem lá, não está tendo problema de morte súbita. Além de ser um material muito resistente à cigarrinha, né? A cigarrinha das pastagens. Que é terrível, né? Que é terrível, e ela tem uma resistência à cigarrinha igual ao marandu. Bom, rapidamente, para a gente arrematar a prosa, como é que é essa nova variedade em relação a teor de proteína e palatabilidade para o gado? Ela tem um teor de proteína e energia um pouco superior ao marandu e tem uma palatabilidade muito superior ao marandu e a todos os outros capins. Hoje, dos capins que nós temos no mercado, dos pânicos, das braquiárias, ele é o material mais palatável. E pelo fato de ser mais palatável, o gado ingere maior quantidade
e tem um ganho de peso maior e uma produção de leite maior que a maior parte dos materiais. Então, ela tem assim um desempenho melhor para os animais, em função principalmente dessa alta palatabilidade que o material tem. Não adianta nada do capim ser bonito se o boi não come, né? Exatamente. Orlando, queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso estúdio, no nosso arranchamento, né? Dizer que a gente é parceiro, sempre que tiver alguma novidade aí, liga pra gente prosear mais, você está mais pertinho aqui da gente, né? E sempre que tiver novidade, liga pra gente, aparece aqui pra gente prosear mais um pouco. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. E veja a seguir, com o consumidor brasileiro alongado do mercado por motivo de falta de dinheiro e com a câmara fria do frigorífico estando mais para cheia do que para vazia, o mês terminou arrastado e a nossa praça boiadeira continuou padecendo de febre paradeira. É já que a gente vai voltar, aguarde. O amigo e a amiga que estão mais erados nessa lida de criar, engordar e vender gado tem perfeita sabedência de que, para fazer uma boa negociação e vender bem a sua produção, o vivente precisa de ciência e arte. E a nossa parte nessa função é de fornecer a melhor informação sobre o que está sendo passado no mercado com o boi gordo e com a sua cotação. Com o tempo correndo cada vez mais ligeiro e deixando na poeira o cavalo rei dos parelheiros, o outubro, que é o 10º mês do ano, já foi arrematado e mandado para os arquivos da história e deixou a vez agora para o novembro, que é o 11º e vem a ser só um pouquinho antes do dezembro, que é o derradeiro, né? Pois isso quer dizer que não falta mais quase nada para o 2023 acabar. E o povo do mercado pecuário está esticando a vista para diante daquela ponte e assuntando o horizonte para saber o que é que vai acontecer daqui até a virada do calendário. Na explicação para a situação atual, a parte principal é o comportamento do consumidor brasileiro, que está alongado e retirado do balcão do açougue, e o motivo é falta de dinheiro. Mas, levando em consideração o que tem acontecido nestes tempos recentes, com o aumento da demanda aqui no nosso terreiro por conta da queda no preço da carne e do amansamento da inflação, dá perfeitamente para acreditar na melhora das vendas no comércio varejista assim que o trabalhador receber o próximo pagamento. Além disso, como já é do conhecimento da amiga pecuarista, daqui para frente as empresas, em geral, já começam a contratar funcionários temporários, contando com o aumento do movimento no final do ano, né? E tem ainda o 13º salário para quem já está contratado e regularmente registrado. Tudo para ajudar a pôr de novo o carretão no rumo da subida do estradão. Mas, por outro lado, a questão continua sendo o abastecimento do frigorífico. E aí o caso é de assuntar bem qual é a precisão do comprador neste momento presente e qual vai ser logo ali na frente. Acontece que, com o esmagrecimento da freguesia, somando o que a indústria já tem de boiada terminada, contratada, com o tanto de mercadoria que está guardado na câmara fria, hoje o estoque é mais do que suficiente para fazer o atendimento. Mas todo mundo que ganha vida na lida de gado, direto ou indiretamente, também sabe perfeitamente que o tamanho do rebanho fechado na segunda rodada do confinamento foi bem menor do que estava sendo esperado. E o fim da temporada do coxo pode não alcançar o começo da safra do boi de capim. E falta falar ainda do setor exportador, né, que deve ter também um crescimento substancioso já no curto prazo, porque em janeiro tem a festa do Ano Novo da China, que deve ser a maior do mundo, né? E na comemoração o que não pode faltar é carne bovina. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro. E repare o companheiro boiadeiro que desta vez a arroba caiu em 3 dessas praças e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária. Esta uma foi o norte das Minas Gerais, onde a vaca aumentou para R$ 210 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já em Marabá, no Pará, a derriçada foi geral, com o macho sendo rebaixado para R$ 215 e a fêmea para 200 redondos. Exatamente a mesma coisa aconteceu no sul do Tocantins, onde o boi foi rebaixado também para R$ 215 e a vaca para R$ 200. E em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho piorou para R$ 230. Sozinho na soleira do meu ranchinho, eu estava apreciando a tarde morredeira quando vi no caminho da ribeira levantar um redemoinho. E na hora eu percebi que era saci.
Passei a mão na peneira e numa manobra certeira, eu peguei a criatura. Depois tirei o gorro encarnado para ele ficar amansado. E agora o talzinho está lá em casa, guardadinho numa garrafa escura, que é para Morde não ficar mais andando por aí só fazendo travessura. Pois esta prosinha rimada que foi escolhida especialmente para ser recitada neste programa, porque 31 de outubro é o Dia Nacional do Saci, este personagem que há muitas gerações vive na imaginação do povo brasileiro e é uma das mais ricas expressões do nosso folclore e da nossa identidade cultural. E o Saci também está passeando e fazendo reinação nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro. Para saber como adquirir um exemplar ou logo a coleção completa, o amigo e amiga que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação, podem ligar diretamente para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com tanta amizade que está sendo deixada aqui nessa cidade, a nossa vontade era de ficar mais. Mas como a comitiva está sendo esperada no Sertão dos Ananás, agora chegou a hora de pegar a estrada. E fazendo já a retirada, a gente deixa um abraço para todo mundo e a promessa firme de voltar com o Terra Viva DBO na TV amanhã, às 6 horas, às 8h30 da manhã e às 7h25 da noite. Até a vista, então.